Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Olá, seja muito bem-vindo ao Velocidade CBN. Eu sou o Guilherme Pradella e nesta edição do podcast vamos falar muito sobre o Mundial de Construtores da Fórmula 1 que foi conquistado pela McLaren neste final de semana em Singapura, e vamos também falar sobre Porsche Cup, porque hoje temos convidado aqui no estúdio. Antes de apresentar quem participa dessa edição do podcast desta segunda-feira, hoje dia 6 de outubro de 2025, eu já peço para você que acompanha o nosso podcast, poder se inscrever no nosso canal no youtube.com/cbn, é sempre muito importante para a gente. Você deixe o seu like, se inscreva para receber todas as notificações da programação da CBN e também no seu agregador de podcast, siga o nosso canal, siga o canal da CBN, também deixe seu comentário, deixe sua sugestão, porque sempre é muito importante para a gente. Feita essa apresentação inicial, vamos apresentar os convidados de hoje aqui do programa. Está aqui ao meu lado o Marcos Celestino, editor da revista Auto Esporte, nosso companheiro de sempre aqui no Velocidade CBN. Marcos, seja bem-vindo ao podcast mais uma vez. Boa tarde. Guilherme, sempre um prazer estar aqui com vocês e com o nosso convidado aqui de hoje também. E sempre para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, um salve para todos aí. O nosso convidado de hoje é o Matheus Comparato, piloto da Porsche Cup Brasil pela Fúria Red Ram. Matheus, primeiramente, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do Velocidade CBN. Bom, primeiramente, boa tarde aí, boa tarde, Marcos, boa tarde, Guilherme. Bom, poder vir aqui conversar com vocês, bater um papo de corrida que a gente gosta um pouco, é um prazer, muito obrigado aí pelo convite. Bom, a gente vai falar muito, obviamente, de Fórmula 1, obviamente também sobre a carreira do Matheus, mas vamos começar sobre a corrida do final de semana, que a gente teve a 18ª etapa do Mundial de Fórmula 1, corrida em Singapura. Não foi uma das corridas mais emocionantes que a gente teve, com a vitória do George Russell da Mercedes, basicamente de ponta a ponta, um piloto que largou na frente depois de uma boa volta no treino classificatório. Durante a corrida conseguiu administrar bem um ataque do Max Verstappen logo no início, e a gente teve a vitória do George Russell, que vem fazendo uma temporada extremamente irregular até agora em 2025. Mas a gente teve ali em segundo plano, podemos dizer assim, uma disputa bem interessante entre os líderes do campeonato. A gente está falando do Oscar Piastri e do Lando Norris, os dois pilotos da McLaren. Uma disputa entre pilotos pelo título do Mundial de 2025. Hoje, inclusive, a gente tem na classificação, o Oscar Piastri segue liderando com 336 pontos, o Lando Norris é o segundo com 314, a diferença diminuiu mais uma vez, em 3 pontos agora nessa corrida, mas vem diminuindo consecutivamente nos últimos grandes prêmios, e o Max Verstappen, que foi o segundo colocado, está com 273 pontos. São os três que lutam pelo título, os dois primeiros ainda buscando o primeiro título e o Max Verstappen buscando o quinto título. Matheus, queria começar contigo, primeiramente, como que é para um piloto disputar um título, e aí não sei se você já passou por uma situação como essa, mas pela tua experiência, como é que é um piloto de equipe enfrentar o seu companheiro de equipe pelo título de uma categoria? Como é que você enxerga, assim, esse tipo de disputa? Bom, acho que ainda mais quando é uma disputa direta, assim, é complicado. Eu nunca passei por uma situação na qual eu disputei com meu companheiro de equipe, mas falando de um título, ano passado eu fui campeão na Fórmula 4, Uhum. então foi um campeonato meio atípico, né, da minha vida. A gente liderou praticamente o campeonato inteiro, desde o começo até o fim. O Álvaro Tio deu Isso. aquela encostada, Deu né? aquela encostada no final, teve todo aquele escândalo lá que envolveu até Stock Car, mas eu acho que engloba muita coisa, né, não acho, né, eu tenho certeza que a imagem que o Piastri passa desde quando ele chegou na Fórmula 1 é de ser o homem de gelo, que Sim. não se abala por nada, e a gente vem vendo aí nas últimas etapas, até a etapa do Azerbaijão, se eu não me engano, que Sim. ele teve uma série de erros que, na minha opinião, não faz jus com o apelido que dão pra ele, mas eu acho que é super válido, né, o cara tá na Fórmula 1 disputando um título, novato, tá ali ganhando experiência, e ele olha pra trás, tem Max Verstappen, Norris, nomes extremamente fortes, que vem colocando uma pressão que não tem muito o que falar.
E eu acho que depois de um certo ponto do campeonato, o mental manda muito ali, né? Então tem que ver como ele tá disposto. Eu acho que essa diferença vem diminuindo é um negócio que com certeza ele deve pensar mais que a gente, então deve abalar bastante Todo santo dia ele deve todo pensar, santo né? Se a dia. gente fica que Sim, acompanha automobilismo já fica pensando: será que dá?" Ele fica pensando: "Será que eu não eu vou acho, conseguir eu fazer acho o que que eu fiz até agora, é o né?" pior dos mundos, porque você fica ansioso pra corrida, Sim. pra tentar, preciso abrir, e aí quando chega, talvez ali na hora você fala, né, chegou a hora, eu preciso fazer o E meu agora, né? aqui, complica a situação, né? Então tem que ver como ele vai lidar com isso, mas eu acho que é o tempo, né? A gente vai aprendendo a lidar com esse nervosismo e conseguindo um desempenho bom. Não querendo comparar, Celestino, mas assim, me lembra um pouco a temporada. É que minha memória é péssima para datas. A sua é bem melhor do que a minha, eu imagino. Poxa vida. Mas a temporada do Jenson Button pela Ross, pela Brown GP, que ela 2009? conseguiu. Foi 2009. 2009, né? Que ela conseguiu. Tudo bem que foi uma surpresa, era uma equipe nova, com todas as aspas que a gente pode colocar, mas que conseguiu dominar o campeonato desde o início, e aí chegou um momento que o Button não conseguia mais desempenhar, do meio para o final da temporada, que ele começou a se questionar, inclusive tem um documentário bem bacana falando Uhum. sobre essa temporada da Brown GP, que ele começou a duvidar de si mesmo. Poxa, e agora? Será que eu não consigo mais? Eu vou perder esse título mesmo? Não sei se é o caso do Piastri, mas talvez seja uma situação semelhante de talvez o piloto começar a duvidar da própria capacidade. E na corrida de ontem, num toque que me pareceu de corrida entre o Lando e o Piastri, num início de corrida, de largada, ele parece que já reage de uma forma mais passional, talvez, ou exagerada. Não sei como é Sim. que você enxerga isso. Não colocarei Oscar Piastri na guilhotina dessa vez aqui neste programa, Guilherme Pradella, como fiz aí na edição anterior da qual participei, mas eu acho que esse paralelo é bem interessante com esse campeonato de 2009, porque você pega um Jenson Button ali no início do campeonato que tinha o melhor carro, Sim. né, a Brown tinha o duplo difusor, enfim, já tinha uma vantagem ante ali as outras equipes, e o Button muito bem adaptado ao carro, enquanto o Uhum. companheiro dele de equipe, à época, o Rubens Barrichello, não estava ainda tão bem adaptado ao veículo. Depois que o Rubinho começou a pegar o jeito, as outras equipes chegaram. Sim. Ao contrário do que aconteceu esse ano com a McLaren. Neste ano, nessa temporada, as outras equipes elas não conseguiram chegar, né? Não conseguiram remar a ponto de causar algum tipo de ataque aos pilotos da McLaren em si. Mas eu acredito que realmente hoje, na cabeça de Oscar Piastri, não seja nem a questão de, poxa, será que eu estou pronto para ganhar esse campeonato? Acho que ele deve estar se perguntando o seguinte: será que a McLaren vai permitir que eu ganhe esse campeonato? Porque sempre você tem, né? A gente sempre vem debatendo aqui no programa sobre as regras, as papaya rules, né? Sim. As regras que Zac Brown sempre vem falando sobre, enfim, que você só não pode bater no seu companheiro de De equipe, resto, tá tudo de liberado, resto tá né? tudo liberado. Bom, Lando Norris ontem, tudo bem, não foi nada demais, um incidente de corrida, mas ele deu um um belíssimo de um totó ali em Oscar Piastri no início da prova, logo no começo da corrida. E ali, eu acho que ele sentiu, ele chegou a conversar com o engenheiro dele, o que que eles iam fazer, se o incidente ia ser investigado, e acabou que nada aconteceu. Ali teriam de ser aplicadas, na prática, as papaya rules, Uhum. certo? E não foi feito nada por parte da McLaren. Não, vamos continuar, é isso aí, não vamos ter mudança de posição nem nada. Tanto que ao fim da corrida, aí tudo bem, a gente pode até especular, acho que ele não fez isso de propósito, não foi algo proposital, mas ele chegou a. O Zac Brown estava elogiando ali a corrida do Oscar, parabenizando ali o Oscar pelo título Sim. da equipe, do Mundial de Construtores, que a gente vai falar, né, daqui a pouco. E ele acabou desligando simplesmente o rádio e foi embora, assim, Meio que tchau. assim, ó, vai cair a ligação, tô E vai entrando no túnel, tá muito cair ruim, isso, né? E tô aí pegando o puxou o Max fio e já Pfeffer era. aqui e não deu, É, o que caiu. é? Eu acho, Guilherme, assim, aí só pra circular e fechar, que esse lado passional do Piastri tava,
assim, a gente já estava sentindo um pouco de falta disso. Ele já estava se tornando, e aí o Matheus até chegou a pontuar isso no comentário dele, não um cara frio, mas um cara já indiferente a uma disputa de título. E quando o piloto ele se torna, pelo menos aos olhos da crítica, Hum. e principalmente dos adversários, indiferente a uma disputa, aí ele se põe numa situação muito delicada. Acho que esse lado passional do Piastri, sem cometer erros, evidentemente, tem que ser mais explorado por parte dele mesmo. Nas disputas, entrar numa dividida com o Lando, não ter medo de entrar numa disputa com o Lando mais assintosa. Acho que ele tem que começar a pensar assim, senão o campeonato vai acabar se esvaindo pelas mãos de Oscar Jack Piastri. E assim, e acho que o Matheus queria até a tua opinião sobre isso, Matheus. O Piastri ele está enfrentando pilotos ao título. Max Verstappen, que não tem medo nenhum de jogar duro quando precisar. E o Lando ontem mostrou que, num determinado momento, ele vai ir com a faca nos dentes e vai para cima, sem medo de bater e tudo mais. Existe, obviamente, o respeito entre pilotos em uma corrida. E aí queria que você me trouxesse um pouco dessa tua experiência. Mas em um determinado momento é preciso essa sensibilidade de, olha, eu não estou aqui para gentilezas dentro da pista. Em um determinado momento você vai ter que ser o bad boy, o cara malvado, quando você está com o volante na mão, né? Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Porque eu acho que são cenários completamente diferentes que o Lando e o Max enfrentam do que o do Piastri, né? Eu acho que Uhum. quando você disputa um título e você é líder do campeonato, você acaba correndo com mais cautela, né? Eu acho que até por Querendo conselhos administrar, da né? McLaren, não sei, mas com certeza as conversas deles são. Sim. Não se coloquem em situações de risco, claro. Traga o carro inteiro com o máximo de pontos que você conseguir. E acho que a conversa da equipe do Max, por exemplo, ganhe o máximo de pontos que você conseguir. Teoricamente, ele não tem nada a perder. Ele O já tem Max é. 4 títulos nas costas. Não precisa. Ele tá indo, ele vai dando tudo que dá e vai vendo. Mas é um piloto que, querendo ou não, quando você coloca do lado, é um piloto que as pessoas têm um respeito, né? Ainda mais pelo histórico, que sabem que, assim como você falou, que joga duro quando precisa, não tem medo. E o Lando também enfrenta de nunca ter tido um título mundial. Então, nessa falha, talvez, do Piastri, ele vai abraçar tudo que dá e colocar essa pressão, ainda mais por ser companheiro de equipe, já tá mais tempo na Fórmula 1. Talvez eu acho que é capaz de o Piastri dar uma balançada, assim, mas eu acho que a gente só vai saber ao longo das provas mesmo, como forem indo. E chegamos, né, à 18ª corrida nessa temporada. A gente tem mais, eu anotei porque de cabeça eu não lembro mesmo, viu, gente? Estados Unidos, sem ser nesse final de semana, no próximo, né, Circuito das Américas. Aí depois GP do México, GP de Interlagos, que imagino que vai ser um final de semana muito interessante, né? E daqui a pouco a gente vai falar, você ouvinte vai entender. Depois tem volta para os Estados Unidos, né, para o GP de Las Vegas. Depois tem Qatar e aí termina em Abu Dhabi em dezembro, famoso dia 20, não, dia 29 de outubro? Não, de novembro? Novembro. É novembro, né? Novembro. Não é em dezembro. Não, novembro. Novembro. Então não escrever errado. Por isso que a gente escreve, viu, gente? Mas assim, são poucas etapas. O título da McLaren já está assegurado. Conseguiu conquistar pelo segundo ano seguido, chegar ao 10º em sua história. É que você pulou, desculpa, Guilherme. Tem Qatar ainda, Qatar, 29, que é 29, corrida 30, e depois Abu Dhabi 7 de dezembro. 7 de dezembro. Então, está feita a correção aqui. Da retificação. Em dezembro, o último grande prêmio, 5 e 7 de dezembro, é isso. Eu já vi onde que foi a minha confusão aqui. Porque tem também as corridas sprint, né, no meio do caminho, que também não vamos esquecer. Vai ter corrida sprint agora nessa próxima etapa dos Estados Unidos, aí tem também em São Paulo e tem no Qatar. Olhei a tabela errada, agora entendi a minha confusão. Então acaba em dezembro, viu, gente? Você que está se programando para assistir a última corrida, acaba em dezembro e não em novembro. McLaren conseguiu um título de ponta a ponta, foi o melhor carro, consegue mais uma vez. De forma merecida, ano que vem já muda o regulamento. E aí? Isso coloca de alguma forma em vantagem a McLaren para o próximo ano? Ou, na tua opinião, Celestino, zera para todo mundo? O que é bom para a categoria? Acho que
zera para todo mundo, embora acho que a McLaren tenha se mostrado aí, vem num processo de recuperação muito interessante, né, no decorrer dos anos. Inclusive, né, o Gil de Ferran foi muito importante Uhum. nesse processo de recuperação da McLaren. É a primeira vez, se eu não me engano, que a McLaren ganha 2 títulos mundiais de construtores consecutivos desde, enfim, década de 90, Senna e em Prost, né? Senna e Prost. Então, é algo realmente a se levar para 26. Acho que a McLaren tem toda a expertise, tem toda uma equipe ali, um corpo de funcionários muito talentoso que realmente pode continuar dando trabalho em 2026, pode disputar título sim, a partir da mudança de regulamento. Você tem ali outras equipes que estão numa ascendente bem interessante, eu não sem clubismo algum, Vamos ver. gostaria de citar a Williams aqui. Tá. Acho que a chegada do James Vowles ao Williams, principalmente nesse período de transição, de mudança de regulamento, a Williams, ela com o James Vowles, ela se reestruturou, não tem mais aquela coisa, né, tudo bem, tem ainda aquele amor, aquele romance garagista, mas é uma equipe muito mais profissional hoje do que era outrora, né? Enfim, com todo respeito a Claire Williams, claro, e ao Frank, que sempre mantiveram, enfim, as diretrizes deles e foram muito vencedores durante muito tempo, mas o James Wallace foi muito fundamental para que a Williams pudesse retomar aí esse caminho de vitórias, tanto que já passou de 100 pontos Sim. nesse Mundial de Construtores de 25. Acho que a Williams pode ser uma equipe a surpreender em 26. A Mercedes pode ser um time também muito bem visto aí para a temporada 26. Todo mundo vem falando que o motor Mercedes de todos aí é muito bom, até o momento é o melhor de todos em desenvolvimento. E a gente tem sempre a incógnita poderia falar de Aston Martin aqui, mas temos sempre a Ferrari. O que será da Ferrari a partir de Uhum. 2026? A temporada da Ferrari em 25 já está completamente, digamos, para o ferrarista, completamente perdida. Sim. Então o ferrarista espera que a partir dessa mudança de regulamento, que as coisas de fato se tornem auspiciosas para a Ferrari, porque até agora Charles Leclerc e Lewis Hamilton precisam de um norte, e eles não têm, né? Você não citou a Audi, que é uma incógnita também para a próxima temporada, que hoje é a É, Sauber do Bortoleto, né? eu ia estar Audi e Cadillac, assim, são muito, são incógnitas, né? Mas mais a Cadillac, provavelmente, por estar estreando na categoria, né? Sim, a Audi acho que se pontuar bem, se der um carro com condições de top 10, consistência, tanto para o Gabriel quanto claro, meu Deus do Nico. céu, pro Nico, a gente, obviamente, a gente não vai ver um pódio do Nico. Gostaria muito de ver um pódio do Gabriel ano que vem pela Audi, mas acho muito difícil. Acho que consistência é a chave, né? Acho que, assim, a gente espera que a Audi dê esse tipo de consistência pro Gabriel e pro Nico. No caso da Cadillac, realmente é uma incógnita, são 2 Total, né? pilotos, assim, os funcionários, o quadro de funcionários é uma incógnita, os 2 pilotos são experientes, porém estão aí há um tempo sem, né, sem disputarem, provas. Obviamente isso aí não é um problema, mas são pilotos que sempre foram considerados segundo pilotos e agora vão se ver numa situação aí de equipe nova, de reestruturação, de estruturação no caso. Então acho que a Audi e Cadillac, assim, é mais essa questão, é consistência para uma e para outra, se pontuar já tá maravilhoso. Aí a gente pega e aparece uma Brown 2009, né? É o que me falta, né? Pois é. O Matheus, a gente teve nesse final de semana o Gabriel Bortoleto vivendo um final de semana complicado. Durante o treino classificatório, ele foi atrapalhado por uma bandeira amarela no final, não conseguiu fazer a volta dele. É, largou de 14º, porque teve uma punição ali para as Williams, ele ganhou ali um lugarzinho acima. É, mas terminou na 17ª colocação, não teve muito o que fazer, teve toque durante a corrida.
tem final de semana que a gente sabe que não vai, parece que tudo conspira contra. Obviamente que você já teve corridas que parece que dá tudo certo, o carro veste super bem, o teu adversário bate na primeira curva, na última curva o outro adversário sai e você consegue chegar bem, mas tem final de semana que nem tudo são flores. Como que a torcida brasileira tem que enxergar um final de semana como esse do Gabriel Bortoleto? Você como piloto, passando por experiências como essa, como que você gostaria que a torcida brasileira enxergasse um final de semana difícil como o que o Gabriel viveu, esse agora? Eu acho que existem dois tipos de torcedores, né? Existem os que realmente conhecem e gostam do Sim, automobilismo, e tem aqueles que nem quando você convida um amigo que não sabe nada de futebol para ir pro estádio, que acha que é simplesmente correr com a bola e fazer o gol, e a gente sabe que não funciona assim. É, um esporte a motor nunca só depende do piloto, né? Claro, muito depende, mas depende muito de um trabalho externo, de toda a equipe, para fazer o carro andar. A gente sabe que ele vem sofrendo com dificuldades com a equipe, não é uma equipe boa. Não tô falando que é ruim, mas não seria uma equipe para disputar, que nem sim. você próprio comentou da Audi. Então, realmente tem finais de semana que não vão. O carro talvez não tá bem acertado para a pista. A gente nunca sabe também a cabeça do piloto naquele final de semana. Então acho que a gente tem que saber lidar que não só nas corridas, as coisas acabam tendo hora que não vão dar certo, assim como na vida. E a gente tem que filtrar, entender, pô, por que que não deu certo, para trabalhar, porque ainda mais na Fórmula 1, que é muito perto as corridas, Uhum. não deixar abalar. E ele vem fazendo um campeonato, ele vem construindo, ele vem se mostrando velocidade, que eu acho que é o importante para esse primeiro ano dele, para se manter ali Em vivo, evidência, em né, também, evidência, né? exatamente. A gente sabe que o principal seria ele acabar o ano na frente do Hülkenberg, para mostrar que o que ele pôde fazer com o carro, ele fez. Mas ele vem mostrando o Hülkenberg um piloto extremamente experiente. Mas eu acho que tem que, principalmente o pessoal de fora, tem muita gente, vocês também que acompanham bastante, muito pessoal de fora começa a comentar muita coisa ruim, sabe? Que acaba que são comentários totalmente sem nexo, que ninguém realmente entende o que acontece. Então tem que, pra ele, eu acho que ele tem que filtrar, entender que é normal, e eu acho que ele com certeza sabe. E pro pessoal de fora é saber que a situação não é tão favorável assim como o pessoal acha que realmente é, que vai vir outro Senna aí e vai ganhar os títulos de uma hora pra outra, né? Dá tempo ao tempo, eu acho, que ele vai conseguir se mostrar um piloto bom, que nem ele se mostrou nas categorias de base, e conseguir fazer a carreira sólida dele na Fórmula 1. Matheus, vamos falar um pouquinho agora da tua carreira, porque você está vivendo um ano de 2025 bem diferente. Você é um estreante na Porsche Cup, é um dos mais jovens do grid, e está tendo uma experiência de um tipo de carro diferente do que você estava acostumado. Queria que você fizesse uma avaliação, como é que tem sido esse ano de 2025? Assim como a gente citou de Gabriel Bortoleto, que está sendo um ano de muito aprendizado, para você eu imagino que talvez até mais pelo carro Pela ser mudança. muito diferente, né? Como é que foi esse primeiro contato, as dificuldades que você sentiu, o que talvez você imaginou que seria mais difícil e talvez não fosse, no momento que você sentou no carro, percebeu que não era tanto? Traz um pouquinho disso pra gente. Eu acho que essa decisão, né, eu vim de 3 anos correndo em monoposto, eh, e fui pra Porsche esse ano, é um mundo completamente diferente, né, os carros de turismo, a gente vê quando um piloto que também faz essa transição, acaba levando um pouco de tempo, pelo carro ser completamente diferente em Uhum. questão de tudo, né, peso, aerodinâmica, a corrida em si, a dinâmica é muito diferente. Mas eu acho que eu venho fazendo um ano sólido no campeonato, ainda não conquistei uma vitória, eh, mas a gente vem trabalhando, eu acho que eu venho evoluindo cada corrida mais, pegando mais confiança, cada saída pra pista, eu vou me adaptando mais, algumas coisas que eu talvez ainda me sinto um pouco, que tem um pouco de déficit ainda, mas eu acho que é natural, né, a gente vem cada etapa evoluindo, no campeonato sprint eu tô em terceiro, no overall eu tô em segundo, então a gente vem fazendo uma temporada sólida, como eu te falei, ainda não conquistei uma vitória, então acho que foi mais dessa constância, assim como você falou, que eu acho que é Uhum. muito importante nesse tipo de campeonato. O título é um pouco longe, é um pouco difícil, ainda é possível, mas é um pouco difícil. Mas acho que saldo positivo, eu venho fazendo o que eu planejei, que é terminar no top 5 do campeonato. Primeiro ano, eu acho que ok. E para depois
estar mais experiente para brigar pelo título no próximo ano, que eu vou estar fazendo de novo o ano. E em relação ao carro, muda muito, né? A gente tá comparando um carro de 600 quilos com um carro muito mais pesado. Então, o que eu mais senti de diferença no primeiro final de semana foi essa transferência de peso. O carro é mais lento, o desgaste do pneu é muito maior, isso acaba sendo um pouco chato. Que a gente percebe uma corrida de Fórmula, na Fórmula 4 tá acostumado, da primeira para a última volta da corrida, a gente tá falando o quê? No máximo, no máximo, no máximo um segundo de diferença. Na Porsche é 2. Isso é Bastante. bastante. Isso é aqui, o pneu zero é 2, 3 voltas. Isso a gente sente muito no quali, né? São 2, 3 voltas boas. O carro tem gripe pra caramba pra você conseguir entregar o máximo. E depois, só desgaste, né? Ele vem desgastando. Diferente depois, claro, o pessoal vai seguindo essas categorias de base da Fórmula 1. Já começa na Fórmula 3, se eu não me engano, né? Pneu macio, essas coisas. Então aí acaba que também muda bastante. Mas acho que foi os principais pontos. Quer fazer uma pergunta também pro comparado, Celestino? Fica à vontade. Opa, muito obrigado. Matheus, eu queria saber um pouquinho de você, assim, sobre, beleza, você está agora nesse momento da sua carreira, queria saber se você pretende diversificar a partir de agora, ou se você pretende focar nessa nova série de turismo, ou você pretende voltar a guiar monoposto, como é que você está avaliando aí perspectivas aí para 26 e adiante? Eu acho que, como eu falei agora há pouco, o ano que vem a ideia é continuar na Porsche. Eu acho que o automobilismo é muito de timing, né? Então você tá no lugar certo na hora certa faz muita diferença. Eu acho que voltar pro Fórmula seria não diria impossível, né? Mas seria bastante difícil por todas as circunstâncias. Sempre de criança foi meu sonho ser piloto de Fórmula 1, mas quando a gente entra realmente no meio, a gente começa a ver, se você for pegando o kartismo, aí você pega as categorias cadete, júnior menor, júnior graduados, aí depois vai para as categorias de carro, já começa a enxugar muito, né? Porque, querendo ou não, ir pra Fórmula 1 você tem que ir pra Europa muito cedo, e eu acabei, como a gente falou antes de entrar no programa, eu corri por um tempo, parei e voltei. Então, não fiz nenhuma corrida de kart na Europa, e isso acaba que, eh, não diria um problema, né, mas querendo ou não, quando você tá na Europa desde muito pequeno, as pessoas já começam a te olhar, você cria um nome que, eh, é levado muito em conta quando você vai, talvez, entrar numa equipe de Fórmula, eu diria. Então acho que isso dificulta um pouco, também a gente não pode nunca deixar de lado a questão financeira, que é muito complicada para o brasileiro, eu diria, né, tanto que você vai vendo que tem muitos poucos brasileiros, porque se você realmente não tiver um apoio, fica muito complicado você apostar muita ficha num negócio que é muita incerteza, né. Hum. Porque a gente tá falando que o euro tá quase 7 na cotação, e aí é um negócio que é um caminho é um saco sem fundo. É dinheiro em cima de dinheiro, e você não tem retorno algum. Então, quando você começa a botar na mesa, você tem que ver o que vale a pena. Pô, eu quero tentar, mas eu vou abdicar de muita coisa, pra se não der certo, depois eu voltar talvez pro mesmo lugar que eu poderia ter ido bem antes e talvez economizado um bom dinheiro, né. Então essa acho que foi uma decisão que contou muito, acho que também foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, né, que eu tive a oportunidade que meus pais me deram de fazer, mas eu comigo mesmo falei: "Não, eu não vou parar agora e vou pro caminho do turismo", que eu acho que é muito mais fácil você seguir uma carreira sólida né, profissional. Você conseguir ter um salário, ter, mais visibilidade, conseguir mais coisas. Até por patrocínios é muito mais fácil. Então acho que foi mais isso que eu pensei. Eu acho que seguiria no turismo mesmo, talvez uma WEC, assim, a gente Ah, não isso que eu ia te descarta. perguntar, isso, que uma WEC talvez aí já. Aí depende da oportunidade, mas Legal. não descartaria nunca. Bom. Por sinal, como que você enxerga, assim, pelo teu feeling, pelas conversas que você deve ter também com outros, com pilotos e pilotos, de como que o mercado enxerga o piloto sul-americano hoje? Assim, é, é de fato é porque na Fórmula 1 a gente talvez seja uma das categorias que mais chamem a atenção do público geral, e aí vê um argentino, vê um brasileiro e pensa, poxa, então parece que voltou a ter uma geração boa. E nem sempre é só porque está na Fórmula 1 que a geração é ruim, Sim. ou porque está na Fórmula 1 que a geração é boa. Mas como que você enxerga assim o mercado europeu, com as grandes equipes que tem ali pilotos de base, que são contratados desde o início?
Como que é, na tua visão, a forma com que eles lidam com o mercado sul-americano de pilotos, de categorias, de novos talentos? Eu acho que falando abertamente aqui, tentando ser o mais claro possível, eu acho que quando você fala de automobilismo para pessoas que realmente não entendem, as pessoas acabam vendo só a Fórmula 1, né? Então, Sim. Fórmula 1 e Fórmula Indy. E a gente sabe que o automobilismo é muito mais que isso, né? Então, eu acho que pro mercado europeu, acaba que tendo pilotos brasileiros, tendo pilotos argentinos, eu acho que é bom. Acho que mostra que o Brasil tem um nome muito forte na Fórmula 1. Senna, Fittipaldi, Nelson Piquet, foram nomes que entraram pra história, né? Então, tem aquele negócio de brasileiros. Hoje a gente tem bastante brasileiro na no caminho, de brasileiros extremamente É. competentes, que eu acho que com certeza terão um futuro bom, chegando talvez na Fórmula 1. Mas eu acho que é importante. Eu não acho que teria um preconceito Uhum. da parte dos europeus com o pessoal, né, argentino brasileiro. Eu só acho que tem menos pela dificuldades. Então, Tá. talvez para um italiano entrar na Fórmula 1 seja mais fácil, não porque ele é italiano. Concordo que por ele ser italiano tem algum benefício, mas eu acho que é muito mais essa questão de contatos, que tá ali desde cedo, inserido no meio. A questão também conta muito financeiro, que ele talvez ganha na mesma moeda, então o custo, querendo ou não, é praticamente um para um. Sim. Então essas coisas mudam bastante. Mas acho que é importante a gente ter pilotos brasileiros que fizeram uma história. A gente tem o Drogovic agora na Fórmula E, que eu fiquei até surpreso dele não ser anunciado na Cadillac, que sinceramente Pois é, foi uma pena, né? Acho foi que para uma todo pena, mundo é um cara que já demonstrou muita muita, capacidade, né? muita. E E a questão ficou de timing que você falou também, né? É, exatamente. Talvez acho que possa pode ter ser um perdido um exemplo pouco de também time. disso. Mas eu acho que ele seria um piloto muito bom. Ele, pô, campeão da Fórmula 2 e andou muito de Fórmula 1, né? Uhum. Nesse meio tempo que ficou de piloto reserva da Aston Martin. Mas eu fiquei até surpreso quando ele não foi anunciado. Mas eu acho que seria legal ter mais um piloto brasileiro na Fórmula 1. E eu não acho que vai demorar, né? A gente tem o Rafa agora na Fórmula 2. É. Então, acho que vai ser bacana. Bom, vamos falar um pouquinho da próxima corrida que você vai ter pela Porsche Cup. Você é da equipe Fúria Red Hat, que por sinal é uma equipe que tem um detalhe interessante, né? Uma junção ali de uma empresa de esporte eletrônico, né? Que é a Fúria, que é muito conhecida pelo Counter-Strike, enfim. É, com um dos fundadores sendo uma figura muito importante do poker, ou seja, tem ligações é, bastante interessantes assim a história da Fúria com a Red Run. E em novembro, justamente no final de semana do Grande Prêmio Brasil de São Paulo de Fórmula 1, agora é São Paulo Fórmula 1, né? É, Mas sim. Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Gostaria de só fazer uma. Desculpe Não, interromper claro, o Guilherme claro. para dela. Sou um ótimo jogador de Counter-Strike em Dust 2. Se Ah, puder é? deixar aqui pra Fúria, Matheus, se puder levar pro pessoal. Alô, Akari, né? Olha, alô, estamos aí, hein? Depois a gente conversa depois do programa, viu, Celestino? Mas no final de semana do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, a Porsche Cup vai ter a última etapa, né? É, como que você está esperando essa próxima etapa? Uma pista que quem já correu, ou quem já jogou videogame, ou quem já viu Fórmula 1, sabe que Interlagos é uma pista assim que tem algo de diferente. Para você, qual que é a tua relação com Interlagos? Você é aqui de São Paulo, né, inclusive. E o que você está esperando dessa próxima etapa da Porsche Cup? Eu acho que eu até brinco de vez em quando, né? Quando você vai, aquela pessoa que também não tá acostumada a correr, quando você vai colocar no simulador pra pessoa entender que pista é Interlagos. Então eu acho que é uma pista que todo mundo conhece, sabe? Sim. Pra onde vira, pelo menos. E a última etapa do Campeonato Sprint agora vai ser Interlagos. Eu acho que vai ser bacana, que novamente, depois da primeira etapa, que eu acabei me saindo bem, eu fui construindo um campeonato sólido. A Porsche Cup, acho que vocês, não sei se vocês sabem, tem o BOP, que dos 10 primeiros campeonatos carrega um lastro. E da primeira etapa a gente não carrega lastro, né? Então é pra fazer a tabela e depois cada piloto, líder, vice-líder, eles vão colocando lastro pra dar uma equilibrada. Tá. Essa etapa a gente tira, por ser a decisão do campeonato. Então todo mundo volta pra estaca zero e corre sem peso. Uhum. Então eu tô realmente curioso pra ver como eu vou me sair. Eu acho que agora com mais experiência no carro, claro, não só eu, como todos, mas eu acho que vai ser bacana. É, E eu falo que acho que esse é o final de semana que a gente mais espera, né? Vai ser meu terceiro final de semana junto com a Fórmula 1. Eu fiz 2 com a Fórmula 4 e esse com a Porsche. É um final de semana que
é muito bacana, né? Porque a gente tá muito perto, a grade horária é realmente sempre muito perto da Fórmula 1, então a gente tá ali, tem hora que a gente tá vendo o dado aqui da telemetria, a gente olha, tá passando o Verstappen, tá passando o Uhum. Hamilton. Então a gente fica, pô, que da hora. E eu, graças a Deus, eu consegui, eu acho que eu quando falo que foi, se não a melhor, uma das melhores, acho que com certeza a melhor foi a que eu fui campeão ano passado, mas acho que a corrida que mais me marcou, assim, de eu ficar, pô, que legal, foi a corrida que eu ganhei na Fórmula 1 ano passado, na primeira corrida da Fórmula 4. Pela estrutura, né, porque a gente fica naquela salinha dos pilotos, Sim. aí tem aquela câmera gravando, aí depois vai pro pódio, e a gente também corria, se eu não me engano, era 40, uma hora antes do máximo da corrida sprint, da corrida sprint. Então, o autódromo cheio, né? É, tá todo mundo Lotado. lá desde Porque o já início tava do todo mundo dia. lá desde o início do dia. Então, a gente chega na salinha, vê aquela câmera imensa, é uma câmera imensa que fica lá dentro, e depois chama pro pódio, aí tem o hino, e é muito diferente, né? Você vê o autódromo numa semana de Stock Car, claro, não Sim. falando que não vai ninguém, mas o autódromo é arquibancada sem nenhum espaço. Você olha pro lado lotado. Aí eu até brincava, na primeira vez que eu saí pra pista, pô, parece que a pista até diminui, né? Tem tanta coisa, tanta gente, que parece que fica mais estreita a pista. Mas realmente eu acho que é o final de semana mais legal, assim, pra gente que é piloto. Claro, em questões estruturais, a gente não tem tantos benefícios igual a gente tem numa semana normal. A gente não fica no paddock. Sim. Na Fórmula 4 a gente ficava no sol. Esse ano eu acho que a gente fica na junção, Uhum. na última curva ali do autódromo. Então, em questões estruturais, não é o melhor dos mundos, né? Mas, pô, a gente tem que lembrar que correr junto com a Fórmula 1 não é toda vez que a gente tem essa oportunidade. E claro que a gente não vai ser a preferência da corrida, né? Mas eu acho que é bem bacana. Quem, inclusive, nunca pôde ter a oportunidade de ir a uma corrida de Fórmula 1, é um negócio muito maluco, assim, você poder ver de perto tudo, o tamanho da estrutura. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa corrida aqui pelo Sistema Globo de Rádio, inclusive, para a gente fazer a cobertura do Grande Prêmio de 2015, eu lembro que eu entrei no autódromo e na hora que eu entrei no paddock, eu dei de cara com o Niki Lauda. Eu pensei, Jesus do céu, é isso mesmo que eu estou vendo? E aí você fica maluco, você fica pensando, não é possível, me belisca que se está acontecendo isso mesmo ou não. E acho que para vocês, com essa experiência que você trouxe aí do ano passado com a Fórmula 4, deve ser mais ou menos isso, né? Tipo, eu tô correndo na mesma pista que esses caras vão correr daqui a E pouco. engraçado que no primeiro ano, que 2023, a gente não foi liberado para fazer o track walk, Tá. que é aquela caminhada na pista. E o ano passado a gente foi. E é bacana, porque a gente ficava ali muito perto da pista. E aí a gente saiu pro track walk, eu tirei até uma foto com o Vettel, que ele tava finalizando o track walk com a equipe e eu tava indo pra pista. E aí eu vi ele, aí depois quando a gente voltou do track walk, eu vi mais alguns pilotos, acho que eu vi o Sainz, eu acho que eu vi o Stroll e o Leclerc, eles estavam andando de bicicleta. Uhum. Então eles passavam fazendo a volta de bicicleta ali, com uns correndo a pé, e aí a gente ficava tentando descobrir, né? Porque eles vêm de boné, Sim. óculos, pra correr a pé. E aí a gente ficava ali tentando, na grade, olhando, falou, pô, quem que será que é? Quem que será que é? E passava, o Sainz. E é legal, né? Porque, pô, querendo ou não, você liga domingo na TV, pô, vou ver a Fórmula 1, e o cara lá, e depois você fala, pô, tô correndo no mesmo final de semana que ele. É, tipo, sensacional. Ainda mais que a gente que é inserido no meio, é sonho realmente, né? Muito legal. Isso é demais. Eu só para finalizar aqui, eu tive minha primeira cobertura de GP. Tava tentando passar minha credencial, não estava conseguindo de jeito nenhum. Mão Só trêmula na veio hora já, né? um senhor falando: dá licença, eu tô com pressa, por favor, mas ele muito educadamente. Ele bateu nas minhas costas assim, eu olho pra trás, Ross Brown. Poxa vida. A gente falou de Brown GP, eu lembrei desse caso. Ross Brown deu aquela batidinha assim, sai da minha frente que eu preciso trabalhar, Eu sabe? tenho mais coisa para Tenho fazer, mais né? coisa pra fazer do que Tem você, uns meu BO amigo. para resolver aí Pois dentro, é. né? Mas é demais mesmo. Assim, Realmente é uma experiência incrível. Marco Celestino, o editor da revista Auto Sport, que esteve hoje com a gente, e agora a gente vai fazer o pit stop. Sai o Marcos e vai entrar agora a Raquel Bonino, do Geleb, que vai participar dessa reta final aqui do Velocidade CBN. Celestino, obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Obrigado, Matheus. Valeu, Obrigado, viu? gente. Foi um prazer. Abraço. Aproveita você que está acompanhando a gente aqui no youtube.com/cbn, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe seu comentário também, faça sua crítica, sua sugestão,
Só não seja mal educado, obviamente, né? Mas é sempre muito importante a sua participação aqui no Velocidade CBN. Raquel Bonino, do Gelé, já está aqui do nosso lado. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Tudo bem, Tudo bem, Matheus? prazer. Fica à vontade para essa parte final aqui do Velocidade CBN. Raquel. Legal. Matheus, agora a gente vai falar de investimento que tem uma relação ali com o automobilismo, por quê? Automobilismo exige perícia ali, muita técnica e no universo dos investimentos não é diferente. Eu queria saber como que você busca informação para investir. Bom, eu fui mais ou menos, eu fui inserido no meio de investimento. Vou fazer 19 anos agora em dezembro, então meu pai acabou me deixando um tempo um pouco a par e a partir desse ano começou a me inserir mais. Então sempre que eu procuro, meu pai é empresário, então sempre que eu procuro falar de investimento, eu procuro pedir uma ajuda para ele me ajudar talvez onde eu posso ou não colocar o dinheiro, onde talvez vai ser vantajoso ou para saber também dinheiro a curto prazo, dinheiro a longo prazo, onde vale mais a pena colocar o dinheiro. Então eu procuro saber mais com ele. Uhum. E aí, com qual frequência você costuma revisar aí essa estratégia junto com os seus pais? Então, depende muito, assim. A maioria do dinheiro que eu tenho, eu prefiro deixar em renda fixa, porque eu ainda não tenho muita experiência com investimento que eu tenho que ficar analisando. Mas eu procuro ver, de vez em quando, no café da manhã ali, eu procuro falar com meu pai, eu mostro, ver se tá dando tudo certo, porque eu ainda realmente não entendo muito. Uhum. Mas na renda fixa eu acabo olhando mais para ver como é que tá o rendimento, se tá valendo a pena ou não. E aí eu vou perguntando sempre para ele me auxiliar. Então, agora você está com um perfil mais conservador, mas a ideia também é no futuro ser mais ousado aí. Eu acho que eu tô, por enquanto, num perfil um pouco mais conservador, por não ter tanta informação ainda, né? Eu acho que conforme eu for pegando mais experiência, eu vou me arriscando um pouco mais, né? Eu acho que aí a gente tem mais. É o que eu falo, né? Você tem mais chance de ganhar e perder ao mesmo tempo, mas é mais vantajoso, eu acho. Uhum. E, bom, e tecnologia, que também é um tema que tem muita relação com o automobilismo e também com o universo dos investimentos. Como é que é essa relação, então, sua da tecnologia com os investimentos? Assim, você fala, quando você tem essas conversas com o seu pai, vocês falam muito de investimento em banco digital, por exemplo? Então, eu acho que o ponto de bancos digitais eu gosto, é, mas eu acho que eu tento procurar algo que eu não tenho tanta dúvida ainda, sabe? Talvez numa empresa que já tá mais consolidada, e aí eu vou colocando um pouco ali para ver como é que vai variando as coisas, mas eu ainda não tenho acho que essa ousadia de investir uma coisa que eu ainda tenho um pouco de incerteza, assim. Uhum, tá certo. E aí, só uma última coisa, eu acho que você deve fazer isso também na companhia do teu pai, né, que é analisar cenários aí antes de pensar em investimento. Como que vocês fazem isso juntos? Eu ainda procuro deixar mais essa parte com ele, né? Então eu peço Uhum, para ele me mostrar cenários, tipo, mostrar alguns cenários para eu tentar escolher um. Aí ele me vê se eu acho, tipo, se acha que tá dando, se eu tô indo no caminho certo ou não, mas ele deixa eu tentar me virar um pouco, né? Aí eu peço opinião para ver se eu não tô fazendo coisa errada, né? Que eu acho que é mais se eu tenho essa oportunidade de aprender com ele, eu acho que me corta um pouco de caminho, assim, eu acho que é vantajoso. tá certo. Obrigada, Obrigado a você. obrigada. Essa Raquel Bonino do Geleb participando dessa reta final aqui do Velocidade CBN com o Matheus Comparato, piloto da Fúria Red Ram, pela Porsche Cup. Queria que você, quem quer acompanhar teu trabalho, Matheus, tuas redes sociais, como é que faz para acompanhar teu trabalho? Um momento para a gente poder fazer esse serviço aí pro ouvinte que está acompanhando a gente aqui no Velocidade CBN. Bom, para quem quiser acompanhar as corridas, as coisas da Porsche sempre passam na Band. Meu Instagram é Matheus Comparato e Comparato com dois T's, Comparato né? com 2 T's. A gente procura. Eu não tomo conta do Instagram, eu não sou bem desligado para rede social, mas o pessoal faz um trabalho muito bom e ele mantém todo mundo ligado, falando dos resultados de treino, resultados de classificação, horários, corridas e uma cobertura dos bastidores que eu acho interessante de mostrar para o pessoal que acompanha. Então, quem quiser acompanhar a Porsche, acompanhar a gente lá, o meu Instagram é Matheus Comparato e acho que vocês vão gostar e
pode ter certeza que sempre eu dou o meu melhor. E próxima corrida, então, Interlagos, dia 9, né? Isso. 9 de novembro. 8 e 9 de novembro. É o junto final com a de Fórmula 1. semana da Fórmula 1. Matheus, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela presença aqui no estúdio da Central Brasileira de Notícias. Até uma próxima e boa sorte aí nessa reta final da Porsche Cup. Obrigado você aí pelo convite. Espero poder voltar mais vezes aí, a gente falar talvez de uma primeira vitória e mais papos de corrida aí. Com certeza, esse foi o Matheus Comparato, piloto da Porsche Cup, que esteve presente aqui no Velocidade CBN, e eu agradeço demais a sua participação, ouvinte que ficou até o final desse podcast, você que acompanhou pelo youtube.com/CBN, é sempre muito importante, a gente repete, reafirma aqui, deixar o seu like, seu comentário nas nossas plataformas, para a gente chegar cada vez mais longe para ouvintes e o pessoal que gosta de velocidade poder acompanhar o nosso trabalho. Eu fico por aqui, eu sou o Guilherme Pradella. Na próxima semana, a gente não tem Velocidade CBN, a gente volta após o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Então, André Neto, já de volta das férias dele, reassume aqui o comando do Velocidade CBN. Eu fico por aqui, até a próxima edição do Velocidade CBN. Até mais. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.